Aqui, acima de tudo, eu sinto que você vai precisar de coragem. Você vai precisar de ter coragem para enfrentar de frente essa verdade que essa conversa vai trazer à tona. Olá, estrelas, gratidão universo. Seja muito bem-vindo, canceriano, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos. E em meio a diversos dons que você tem, um dom que o canceriano tem, eu admiro muito, é o dom da diplomacia e o dom da empatia, né? Vocês têm esses dons, são habilidades natas que já nasceram com vocês e vocês estão de parabéns com isso. E essa leitura ela vai demonstrar exatamente como é que vocês podem desenvolver ainda melhor essas capacidades, esses dons, essas habilidades que a espiritualidade traz para você. Semanalmente, a Cigana Esmeralda ela traz informações que ajudam você no seu crescimento pessoal e espiritual. Você já faz parte da família Mística Intuitiva? Então, já se inscreveu, já ativou o sino, já deixou o seu joinha aí? Você semanalmente deixa um comentário aqui para ajudar outros cancerianos a entenderem o que você tirou de proveito. Essa é uma energia que é tirada embaixo de uma oração, de uma conexão com o seu anjo da guarda. Não é uma coisa aleatória, né? Apesar de ser uma leitura generalizada, intuitiva, é uma leitura canalizada. Então você vai sair daqui com algumas informações bem sólidas a respeito daquilo que você quer ou não quer fazer. Tem um casal de sagitariano que eles me mandaram uma mensagem para mim no WhatsApp e disseram assim: semanalmente eu assisto você, porque não tem uma leitura que você não diga coisas que realmente a gente está passando. Olha que interessante, né? Então vem tirar proveito dessas situações para que você possa realmente entender melhor o que você vai fazer da sua vida, tá? Então chegou o momento da oração, o momento da conexão, tá? Descruze suas pernas, seus braços, feche seus olhos e vamos orar. Vamos pedir a Deus uma bênção, tá? Vamos pedir a Deus uma conexão. E durante a oração, canceriano, eu vou fazer um pedido para você. Um pedido simples, mas que vai fazer toda a diferença na leitura. Se concentre nos problemas que você quer de solução. Se concentre naquilo que você quer uma direção. E a espiritualidade vai abrir um portal para que você realmente conquiste e entenda as coisas que vão ser faladas aqui. Oremos. Deus, abençoe esse canceriano que aqui está presente com luz, com paz, prosperidade, caminhos abertos. Que a força do Divino Espírito Santo ronde a vida e a casa deles. Uma família protegida, já que eles amam a família. São as pessoas que estão dispostas a fazer sacrifício pelas pessoas que eles gostam, que eles amam, que eles interagem. E que tudo realmente seja para a honra e glória e a bênção da felicidade dos cancerianos. Eu sei, Deus, que nada é por acaso, por isso ele chegou aqui, direcionado pelo Senhor, por Ti, para que cada um de nós possamos então ter um aproveitamento melhor. Eu também me aproveito dessas energias, né? Já que cada palavra que é dita aqui, eu também tomo para mim, porque a comunicação espiritual é de duas vias. Por isso que o Senhor nos proteja, nos abra a mente, para que possa tirar as sombras e possamos realmente colocar em prática aquilo que precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim seja, assim é e assim será. Mesa aberta para Câncer. Agradeço ao anjo da guarda do canceriano essa conexão. Cigana Esmeralda. Mensagem inicial para o signo de Câncer. Enquanto eu embaralho aqui as cartas, eu vou lembrar você que eu não tenho esse monte de conta no TikTok, tá? Nem no Instagram, nem no YouTube. Eu só tenho esse canal, eu só tenho um Instagram, eu só tenho um TikTok, tá? O meu número para consultas particulares está aqui fixado no primeiro comentário, junto com o link do meu site, caso você queira adquirir produtos esotéricos de confiança, banho de ervas, né, sabão da Costa, bomba defumadora. Clica no primeiro link aqui, tá? Não caia em golpe. Cigana Esmeralda, mensagem inicial para o signo de Câncer. Carta do 10 de espadas, ó. 10 de espadas me fala sobre finalização.
Me fala de uma situação angustiante que chegou ao final. Não tem mais para onde ir. Não tem mais acréscimo. Não tem mais prorrogação. Nós estamos falando sobre um limite. Nós estamos falando sobre uma decisão que vai limitar e encerrar uma questão. Olha, página de ouros. Aqui, a vida tem trazido vários aprendizados para você. Não é à toa que nesse baralho, nesse tarô das bruxas, o página de ouros, ele está como um livro na mão, porque ele significa aprendizado, busca de conhecimento, onde vai levar você a concretizar aquilo que você quer. Lembra que eu iniciei aqui a sua mensagem, a nossa conversa, o nosso encontro dessa semana, falando justamente sobre os dons que você tem e as habilidades que você precisa desenvolver? Isso é interessante, né? Isso é para você ver como é que uma leitura que é canalizada, uma leitura que realmente é direcionada pela espiritualidade, desde o primeiro momento que a pessoa começa a falar, ela tem a ver, fica tudo amarradinho, né? Tudo como deve realmente ser. E aqui a carta do Papa, caramba! Você tem um potencial de concretização das coisas muito grande, na linha do conservadorismo. Aqui vai finalizar, a espiritualidade vai finalizar uma situação. Tá vendo aqui? É como se você... Olha, vai chegar... É como não, tá? Você vai ter uma conversa, tá? Você vai ter uma conversa que vai trazer à tona uma verdade. E nesse momento, essa verdade é a única coisa que interessa, porque a carta do Papa aqui me fala de questões conservadoras, me fala de verdades irrefutáveis, né? Contra fatos não existem argumentos, né? Contra fatos não existem argumentos. Então, existe aqui algumas questões que você vai lidar no seu dia a dia, que vão fazer com que você realmente bata de frente com as realidades daquilo que você quer. E você vai chamar alguém para uma conversa. É uma conversa muito séria. Uma conversa em que os pingos serão colocados nos is. Mas você vai ter assim a calma, né, e a serenidade de um instrutor, de um professor, porque a carta do Papa também me fala de instrutor, de professor, para você transmitir uma verdade. Transmitir essa verdade irrefutável de uma forma branda, de uma forma carinhosa, que vai inclusive ter a chance de alterar a maneira dessa pessoa agir, de alterar a maneira dessa pessoa pensar. Porque tem uma pessoa que está muito furiosa com você, tem uma pessoa que está muito... Meu Deus, essa pessoa, ela está insatisfeita com você, furiosa com você, mas sem ter realmente uma razão para isso, sabe? Ela criou uma série de expectativas vazias e acreditou seriamente que você ia satisfazer essas expectativas, ou achando que você tinha a obrigação de satisfazer essas expectativas. É uma situação aqui bem interessante, isso aqui, para não dizer ridícula, tá? Ridícula. Ó, carta do 6 de ouros, tá vendo? Isso aqui é a espiritualidade falando assim para você: eu vou te conceder a oportunidade de você resolver essa situação da forma que você quer, tá? A única verdade que interessa aqui no momento é essa verdade que essa conversa vai revelar. E é você que vai revelar essa verdade. Me fez muito me lembrar aqui a questão do Jardim do Éden, né? Jardim do Éden. Dificilmente tem alguma pessoa que não conheça, né? Onde Eva caiu nas lábias sedutoras da serpente e comeu a maçã. Então a verdade que veio à tona, que a serpente disse para Eva que se ela comesse a fruta, a Bíblia nem fala se era uma maçã ou não, né? O fruto proibido, ela ficaria como Deus, seria como Deus, teria as habilidades, os pensamentos, né? Tudo. E na realidade Eva caiu numa mentira, né? Aonde que nós somos igual a deuses, né?
Na realidade, aconteceu exatamente o contrário, né? Foi se revelado as fraquezas do ser humano, foi aberta a caixa de Pandora nesse momento, né? Então aqui é exatamente mais ou menos isso. É como se você trouxesse à tona para essa pessoa que ela está acreditando numa irrealidade que não vai levar ela a lugar nenhum. Existem aqui muitas condições humanas sendo reveladas para você, né? Muitas coisas sendo ressignificadas para você. E eu vejo um compromisso com a verdade, porque a carta do sumo sacerdote aqui também representa o juiz, né? Existe assim, uma prestação de contas judicial, uma revelação. Ninguém pode fugir da lei da causa e efeito. A lei do retorno, ela chega para cada um de nós de uma forma muito significativa. Isso aqui é real, tá? Isso aqui é real. De uma forma real, significativa, de uma forma linear, você vai se dar conta de uma verdade que vai vir. Uma verdade vai vir à tona, ó, a juros, e vai te dar a oportunidade de você fazer uma mudança. Isso aqui tem a ver com a sua vida familiar e com a sua vida profissional. Se você tem um sócio e ele é seu marido, seu irmão, seu primo, ou sua esposa, ou sua irmã, ou sua prima, existe aqui uma verdade nas questões financeiras. Tá? Existe uma verdade aqui nas questões financeiras, tipo assim, como se essa pessoa estivesse tirando lucro indevido de você. Tivesse passando a perna em você de uma forma que você nem desconfia, de uma forma que você nem suspeita. E isso vai doer muito na sua alma. Isso vai doer na sua alma porque vai trazer para você uma inconformidade. Você vai ficar naquela situação, né? Como é que fulano pôde fazer isso comigo? Como é que fulano pôde fazer isso comigo? Como é que fulano conseguiu fazer isso comigo? Entendeu? Não é nem... Tá vendo como é que a espiritualidade está trazendo à tona para você situações que você talvez nem suspeitasse, que você talvez nem imaginasse. Tudo isso para você poder entender o ponto que você está, aonde que você está nisso tudo, tá? Eu sei que essa leitura pode estar sendo uma leitura cansativa, né? Uma leitura assim que é meio estranha, meio esquisita. Algumas pessoas já devem ter até saído dessa leitura, mas o que eu tô percebendo aqui? Eu tô percebendo que você está sendo enganado. E você, na realidade, você, de uma forma ou de outra, você já se deu conta desse engano. Você já se deu conta que as coisas não são assim como você está pensando. Tá me entendendo? E aí você tá com aquela sua mente, né? Que você tem uma mente inquieta, questionadora, por isso que você chegou onde você chegou, por isso que você assiste o meu canal, né? Você não tá por aí pesquisando canais para saber se ele vai voltar, canais assim rasos, né? Você quer um canal e você quer uma resposta da espiritualidade, e é exatamente isso que a espiritualidade vai te trazer. Olha aqui, a carta do Papa com a carta dos 6 de ouros. Essa conversa ela vai revelar exatamente os pingos dos is de uma situação que vai fazer com que você entenda o porquê que as coisas não vão adiante com você. Entendeu? É como se você estivesse vivendo um gaslight, né? Sabe o que é o gaslight? Gaslight é quando uma pessoa, a gente conhece uma pessoa, está conversando com essa pessoa, vamos dizer assim, você conheceu uma pessoa numa rede social, aí você está conversando com essa pessoa, está tudo muito bem, a pessoa propõe um encontro com você, de repente essa pessoa some. Não responde mais seus WhatsApps, não responde mais as suas mensagens nas redes sociais, ela simplesmente some, né?
E aí você fica com aquele vazio, com aquela sensação, né, de que o que foi que eu fiz de errado, e parece que alimenta uma coisa assim de você ir atrás, né? E aí o que acontece? Que na realidade aquilo nunca foi verdadeiro, aquilo nunca foi real. Então a gente tem que se preocupar com isso, se preocupar de viver coisas verdadeiras, se preocupar de viver coisas reais, coisas que realmente vão mudar a nossa vida, porque é o que a espiritualidade está trazendo para você aqui. Trazendo a capacidade de você expandir a sua mente e chegar exatamente onde você quer chegar. Tá? Às vezes, a gente perde o fio da meada das situações. Né? Perde o fio da meada das situações, tem que viver um encaixe de certas coisas, porque a verdade ela se encaixa. A verdade ela se encaixa. Agora, para ela se encaixar, existe uma movimentação que precisa ser feita. E nessas questões de movimentação, a gente não sabe para onde as situações vão nos levar. Então a gente tem que ter uma mente jurídica, que o Papa aqui também me fala de juiz. A gente tem que ter uma mente jurídica para pesquisar, analisar, né? Como se fosse uma questão jurídica, onde você é um advogado, seja de defesa, ou um promotor. Você está indo em busca daquilo que você pode provar. Você está indo em busca daquilo que é a verdade. Porque perante o juiz, vale apenas as provas. Durante o juiz e os jurados, né? Vale-se apenas o que pode ser provado. Vale-se apenas aquilo que pode realmente ser abalizado, né? Por meio de provas circunstanciais, provas concretas. Mas, independente das provas que irão surgir, a única verdade aqui é que o que te interessa é uma realidade, tá? Vamos entender que única verdade é essa que te interessa nesse momento. Cigano Esmeralda, qual é a única verdade que interessa nesse momento? Na vida do canceriano. Ó, carta do Rei de Copas. Tá vendo que tem uma pessoa aqui que precisa amadurecer emocionalmente? Ou tem um marido que tá... Olha, carta do Diabo. Ó. Tem um marido que tá dominando você. Aqui tem um homem dominador, né? Muito dominador. Carta da Sombra, que é a carta do 10 de ouros, olha. E carta do As de Espadas. A única verdade que interessa são os seus lucros financeiros nesse momento. E é você vencer o seu medo de aparecer. Porque a carta da sombra, com a carta do 10 de ouros, me fala que você vive à sombra de alguém. Me fala que você empresta seu brilho, que você empresta sua felicidade, que você empresta a tudo. Você doa, né? Você doa seu talento, você doa sua mente, você doa as suas habilidades, os seus dons, a sua simpatia. Você doa tudo. E essa pessoa é quem recebe os méritos. Então a única verdade que você interessa para você agora é você resgatar, se você quiser, né? Porque você tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. Então se você quiser, a única verdade que te interessa aqui é você ter uma conversa para você resgatar exatamente o seu brilho, o seu lugar de honra, tá? E essa conversa ela vai trazer pontos que estão frouxos, pontas que precisam ser amarradas, porque você não tem a necessidade de você viver à mercê de ninguém. Aqui são um contraste muito sério, né? A carta do diabo com a carta do Papa é como se você tivesse entre o bem e o mal. Tá? Entre o bem e o mal. E aí você vai ter justamente uma maneira de ter um ajuste de contas com essa pessoa. Pode envolver sua reputação aqui também. Sabe? Aquela pessoa assim que abrilhanta a reputação de uma outra pessoa. Vamos dizer assim, que você é assessora ou assessor político de alguém, né?
e que ali você vive por trás a sombra daquela pessoa, fazendo aquela pessoa brilhar, fazendo aquela pessoa aparecer. Então aqui você está numa briga. Eu desliguei porque eu pensei que não estava gravando, porque o microfone não estava aqui. Mas estava gravando, né? Olha só, aqui tem uma luta do bem contra o mal, aonde você vai ter que ter uma conversa. Existe um divisor de água aqui, aonde você vai ter que seguir adiante. E o que está mais preocupante aqui, canceriano, é que você está traindo os seus princípios. Você está se ajustando e se engessando a uma situação que até certo ponto ela é muito dolorosa para você. Por mais que você esteja fingindo que está tudo bem, por mais que você esteja fingindo que as coisas elas vão ser resolvidas, e de fato vão, porque precisam de uma conversa aqui, precisam de uma orientação sua, você não consegue acreditar nisso. No fundo, você não consegue acreditar que as coisas irão mudar. Ou então, essa carta do diabo aqui me fala de alguém também que está tão absorto nessa situação, tá? Doando recursos financeiros para o outro, doando a sua inteligência, sendo manipulado o tempo inteiro, que não se deu conta ainda nem de quão profundo é isso, não se deu conta nem de que ainda é manipulado. Talvez essa leitura aqui seja uma leitura de despertar de consciência, aonde você vai entender que, meu Deus, o que a Lani e a Cigana Esmeralda estão falando é exatamente o que eu estou vivendo. Eu não quero viver mais assim. E é aí onde você entende quais são... Meu gato está espirrando. Quais são os pontos necessários que você precisa fazer para que a espiritualidade conceda para você o uso daquilo que você realmente tem, que são os seus dons espirituais, né? A gente tem dons e habilidades que o uso faz com que a gente chegue aonde você precisa chegar. Então tem questões aqui muito difíceis que você vai ter que... Essa leitura está cansativa, né? Está uma leitura arrastada, porque ela representa exatamente o momento de vida que você está vivendo. Talvez você não queira se dar conta da verdade, talvez você ache que tudo isso é uma grande besteira. Cada um tem livre-arbítrio, né? E aqui o As de Espadas me fala de quê? Me fala daquela questão de você mudar a sua maneira de pensar. A força que ativa a sua mente deve ser alterada, que é muito mais do que livre-arbítrio, muito mais do que amor próprio, né? Aqui é estar de posse daquilo que realmente é a sua realidade. É entender que essa aqui é a minha realidade. É entender assim, poxa, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente, se eu romper esses laços. Aí você tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça para pensar. Então aí a espiritualidade está te dando uma oportunidade de você mudar a sua vida. A única verdade que interessa aqui é você lidar e saber sair dessas sombras e ir em conquista daquilo que você quer. Talvez você esteja tão mergulhado em buscar recursos materiais, em sobreviver, que você não está conseguindo enxergar as coisas que estão à sua volta, né? Assumindo riscos, assumindo papéis indevidamente e apenas vivendo. Cigana Esmeralda, me defina melhor essa verdade, que é a única verdade que interessa na vida de Câncer. Me defina essa única verdade que interessa na vida de Câncer. Olha, carta do cigano. É sobre você, é sobre aquilo que tem dentro de você. Olha, carta da raposa. A estratégia de vida, os seus dons sendo manipulados. A carta da raposa é uma carta que me fala de estratégia, mas também me fala de calculismo, manipulação. Me fala daquela pessoa que quer tirar algo de você.
aquela pessoa que não é verdadeira com você, sabe? Ela quer um lugar confortável, ela quer estar num patamar confortável, chegou a um patamar confortável. Carta do navio, que me aponta para mudanças, aponta para direcionamentos, e a carta da casa, que me fala do quê? Me fala da justiça que você realmente tem que viver, o estabelecimento de uma nova justiça e a vida chegar aonde precisa chegar. Eu sinto aqui muito cansaço, sabe? Eu sinto você muito cansado, muito estressado, muito sendo cobrado, principalmente em situações dentro da sua casa. Existe um afastamento daquele teu centro de poder, um afastamento daquilo que realmente quer. Então, o que realmente interessa? Qual é a verdade realmente que interessa? Qual é a única verdade que interessa aqui? É você fazer as pazes consigo mesmo. É você entender os pós e os contras das situações e você se colocar, você se dar o valor, né? Às vezes a gente tem que romper com situações que nos desvalorizam, que tiram da gente as questões, para a gente poder realmente ter outras realidades na nossa vida, né? A gente precisa entender o ponto de vista do que a espiritualidade está colocando para a gente. Porque aqui você tem muita coisa para pensar, você tem muita coisa para analisar e principalmente você precisa entender que a espiritualidade, ela está ao seu lado. Ela está ao seu lado para satisfazer alguma vontade, alguma necessidade que você tem, né? Porque aqui a carta da raposa me fala de roubo energético, inclusive. Me fala de alguém tentando tirar de você dentro da sua casa as coisas. As coisas caminham muito lentamente, né? Para você. Então, assim, tem que prestar atenção, ó. Vitória sobre uma situação desgastante. Vitória sobre aquilo que realmente não vai te trazer mais, que você está suportando já há muito tempo. Aqui a palavra é essa, suportando. Então fique atento às coisas, né? Ó, a carta do anel e carta da gata, que é a carta dos aliados, né? Então você deve ter compromisso consigo mesmo. Muito mais importante do que ter compromisso com as outras pessoas, compromisso com o filho, compromisso com o marido, compromisso com a tua profissão. Você tem que ter compromisso com você mesmo. Uma vez, uma pessoa virou para mim e perguntou assim para mim: Alane, como é que você consegue se colocar, consegue se posicionar e consegue realizar tantas coisas ao mesmo tempo? Eu fui e respondi, porque antes de eu colocar qualquer coisa em primeiro lugar, eu me coloco em primeiro lugar. Tem alguns ajustes que eu preciso fazer ainda. Mas, assim, eu sempre me pergunto, sempre me faço duas perguntas básicas diante de qualquer situação. Eu preciso realmente disso? Primeira pergunta, eu preciso realmente disso? Ah, e essa caneta? Eu vou adquirir essa caneta, né? Para eu adquirir essa caneta, eu vou ter que trabalhar mais, Aí eu pergunto, eu preciso realmente disso? Né? Aí a resposta vai me definir. A resposta, às vezes, vai me custar horas a mais de trabalho. E tempo é vida, né, gente? Tempo é vida, né? A segunda pergunta importante que eu faço, né? Isso é minha responsabilidade? Por que eu aprendi a fazer essa pergunta? Porque quando eu era casada, eu assumia as responsabilidades do pai das minhas filhas, né? Do meu ex-marido, assumia as responsabilidades das minhas filhas, né? Que eu parei de assumir há pouco tempo, né? E aí a gente vai só inchando, né? A gente vai só inchando. E aí tem um momento que a gente tem que dar aquele basta, aquele para a gente tirar todas aquelas camadas que estão em cima da gente e seguir adiante. Então é exatamente isso que eu vejo você fazendo. Eu vejo você primeiro tendo uma conversa muito séria consigo mesmo. E essa conversa vai trazer à tona coisas íntimas sua, coisas que estão assim
soterradas pelo tempo, soterradas pelas responsabilidades, mas que não deveriam mais fazer parte da sua vida há muito tempo. Não é você que deveria estar lidando com tudo isso. Você está conseguindo entender? Não é você que é o responsável por isso. E aí você vai dar um basta, né? Um basta muito grande nessas situações. E isso está prestes a estourar. Isso está prestes a estourar, porque você não está aguentando mais. E você vai querer escapar disso. A carta da raposa também me fala de escapar de uma situação, me fala de fugir de uma situação, me fala de entender o perigo da situação e, sai fora. Sai fora disso. Tem antissol do que mal acompanhado, né? Tem situações que são armadilhas, Carta do trevo, né? Esse trevo dourado eu acho tão interessante, porque o trevo é uma carta neutra, que me fala de sorte, e a sorte ela precisa ser adjetivada, né? O que é isso, Alane? Ela precisa de ser, a gente precisa definir se é boa sorte ou se é má sorte. Então a gente precisa entender as coisas como elas realmente são, para seguir adiante sempre seguir adiante, né? E diversificar as situações, né? Em Ifá a gente aprende que a gente nunca deve manter só uma fonte de lucro, que a gente deve diversificar essa fonte de lucro para que, se uma faltar, a gente ter outro lugar. Então não confie cegamente em uma pessoa, não confie, né? Não existe marido provedor no Brasil, né? Aqui a média que um homem ganha é no máximo menos que 3 salários mínimos. Como é que um homem vai ser provedor de uma esposa e mais filho ganhando menos de 3 salários mínimos, né? Então entenda a sua situação. Meu pai falou que casamento, meu pai ensinou a gente, meu pai teve 4 filhas mulher, falecido pai, e ele ensinou a gente que casamento não é emprego, tá? Vamos ver aqui uma mensagem para você. Mensagem final para o signo de Câncer. Aqui você vai precisar pensar, assistir essa leitura de novo, reordenar suas ideias, para você poder entender o que você... Aqui é mais uma questão de coragem, tá? Aqui é mais uma questão de coragem, Cigana de Esmeralda. Carta do Cervo. Confie e prospere. Confie e prospere, tá? O que essa carta vem falando para você? Poxa, confia nos teus instintos. O cervo é um animal que é caçado, né? Tem, não sei se ainda tem, né? Mas tinha a estação de caça ao cervo, né? Ele tá na linha, na cadeia alimentar dos leões, né? Então ele é uma presa, tá? Mas olha o símbolo divino que tem aqui. Desculpa, olha o símbolo divino que tem aqui. Tá vendo aqui? O que isso aqui vem falando? Vem falando sobre o apoio da espiritualidade. Então, mesmo aquelas pessoas que são frágeis, mesmo aquelas situações em que nós estamos fragilizados, a espiritualidade está ali, para nos apoiar. Então não seja uma vítima, um refém de si mesmo. Não. Se coloque na direção daquilo que você realmente pretende fazer da sua vida. E aí você vai ver com muita personalidade, você vai sair desse cansaço, né? Porque você está cansado de lidar com uma situação abusiva. E você quer sair disso. E confie na espiritualidade, que a espiritualidade vai tirar você disso, tá? Muito obrigado pela sua atenção. Nós temos um encontro marcado toda sexta-feira, às 18h45. É um prazer estar com você aqui semanalmente, tá? Se inscreve, ative as notificações, assista essa leitura de novo, porque é uma leitura que está ajudando você a entender o ponto que você está na sua vida, tá? Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Optchar.